Boa noite, pessoal. O nosso grupo ficou com o tema audição e os alunos são Amanda Alves, Amanda Paulista, Ana Clara Soares, Ellen Cristina, João Vitor, Joyce Cristine, Maria Eduarda Oliveira e Sara Pancieri. Audição. Ouvir é um dos 5 sentidos humanos e para que uma pessoa escute, uma gama considerável de eventos precisam acontecer. Um som audível deve ser produzido. Precisa haver um meio para que esse som se propague e atinja o seu aparelho auditivo. Este deve funcionar e transmitir as informações do som, frequência, amplitude, timbre e localização da fonte sonora para o nervo auditivo. Este último, por sua vez, deve conduzir tais informações via células auditivas para o encéfalo, que interpretará o som, e longo o caminho que perpassa muitos fenômenos físicos. Todo som, ele gera uma vibração por onde ele se propaga, mas nem toda vibração, ela produz um som auditivo para a gente. No nosso dia a dia, a gente consegue identificar quando a intensidade do som, que no caso é o volume, é baixa ou quando a intensidade do som é alta, quando o som é fraco, quando o som é forte, porque quanto mais fraco é o som, mais dificuldade a gente tem de ouvir. E também os nossos ouvidos, eles não têm capacidade de perceber sons com frequências muito baixas, nem sons com frequências muito altas. Por isso que a gente tem uma faixa de frequência, que são os sons que a gente normalmente consegue ouvir. Mas isso tudo também depende muito de pessoa para pessoa. Com o passar do tempo também é normal que a maioria das pessoas vai perdendo um pouco a audição, vai tendo mais dificuldade de ouvir. Então, isso tudo é muito relativo. O processo da sensação e da percepção são biológicos, que mesmo sendo distintos, nos fazem construir uma ideia individual da realidade. Se pegarmos rapidamente cada um desses elementos, vemos que a sensação requer baixa complexidade e já a percepção tem uma alta complexidade. Isso se deve pelas informações que são adquiridas por ambas. A sensação é acionada por meio de uma energia externa ou interna, que ao ser detectada gera respostas que são captadas pelos 5 sentidos básicos, que são visão, audição, tato, paladar e olfato. Assim, a sensação se traria de uma resposta objetiva. Por outro lado, a percepção tem a função de processar, interpretar e trazer sentido aos estímulos das sensações. E para que isso aconteça, também precisa dos órgãos dos 5 sentidos, para obter as informações necessárias para esse processo. Portanto, a percepção é subjetiva. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco do processo da audição. A anatomia do nosso sistema auditivo é extremamente complexa. Como sabe, o som é uma onda mecânica produzida pela compreensão e descompreensão do ar. E assim acaba sendo captado para o nosso ouvido. Com isso, o som tem que passar por 3 processos muito importantes para o nosso ouvido, pois são eles que se desenvolve o som que ouvimos. O primeiro se chama orelha externa, o segundo a orelha média, o terceiro é a orelha interna e por último é o nervo auditivo, que é o principal de todos, pois é com ele que gera os impulsos nervosos que vão para o centro de audição do córtex cerebral. E assim, é nesse momento que o som chega ao cérebro. O indivíduo reconhece o que significa. A Ana Clara vai falar um pouco agora de cada um desses processos que o som passa. O ouvido externo é formado pelo pavilhão auditivo, antigamente denominado orelha, e pelo canal auditivo externo ou meato auditivo. Todo pavilhão auditivo, exceto o lobo ou lóbulo, é constituído por tecido cartilaginoso recoberto por pele, tendo como função captar e canalizar os sons para a orelha média. O processo da audição começa quando as ondas sonoras entram na orelha externa e alcançam a orelha média para o tímpano vibrar. O ouvido médio começa na membrana
timpânica e consiste, em sua totalidade, de um espaço aéreo, a cavidade timpânica, no osso temporal. Dentro dela estão 3 ossículos, articulados entre si, cujos nomes descrevem sua forma: martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos encontram-se suspensos na orelha média, através de ligamentos. A orelha média comunica-se também com a faringe, através de um canal denominado tuba auditiva, que permite que o ar penetre no ouvido médio. Dessa forma, de um lado e de outro do tímpano, a pressão do ar atmosférico é igual. Quando essas pressões ficam diferentes, não ouvimos bem, até que o equilíbrio seja restabelecido. O ouvido interno, chamado labirinto, é formado por escavações no osso temporal, revestidas por membrana e preenchidas por líquido. Limita-se com a orelha média pelas janelas oval e arredonda. O labirinto apresenta uma parte anterior, a cóclea, ou caracol, relacionada com a audição, e uma parte posterior, relacionada com o equilíbrio e constituída pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares. Os canais semicirculares não têm função auditiva, mas são importantes na manutenção do equilíbrio do corpo. O nervo auditivo liga a cóclea ao centro do cérebro. Quando esses impulsos elétricos nervosos alcançam o cérebro, aí sim eles são percebidos como som. A vibração da onda sonora se propaga no meio e produz sons que são auditíveis à orelha do ser humano. A frequência de som percebida pelo ser humano está entre 20 Hz e 20.000 Hz. Contudo, esses valores podem variar com o avanço da idade, onde pode existir a perda auditiva. Para ouvir e entender o som, a orelha funciona como um tradutor para vibrações recebidas. Rebeca fala que a partir da física foi possível entender como essas ondas se transformam através da pressão acústica em sinal elétrico. As ondas precisam ter uma pressão suficiente para sensibilizar nosso sistema auditivo. Quando o nível de pressão sonora é muito alto, podem danificar a orelha. Esse nível de pressão sonora também determina o volume do que estamos escutando, mas esta relação não é óbvia. Nossa orelha é otimizada para precisar de menos pressão sonora nas frequências da fala humana, por exemplo. Além do conceito da pressão acústica, também é trabalhada a dissonância sensorial. Esta é bastante utilizada no campo musical e diz respeito à impressão de, segundo Rebeca, rugosidade, que sentimos ao ouvir 2 frequências muito próximas. Essa sensação acontece por causa da limitação da chamada membrana basilar, que temos dentro de nossas orelhas, em se sensibilizar seletivamente com acurácia a frequências vizinhas. Dessa forma, a estrutura fisiológica anterior ao processamento cerebral do som produz um dos componentes dos fenômenos de dissonância. A percepção auditiva, ela envolve a recepção e a interpretação dos estímulos sonoros por meio do sentido da audição. Esse processo é um processo complexo e elaborado, e se desenvolve a partir da representação interna do objeto ou de um acontecimento percebido nos centros auditivos do cérebro. Os componentes da percepção auditiva são detecção, sensação, discriminação, localização, reconhecimento, compreensão, atenção e memória. E as categorias para as respostas comportamentais aos estímulos auditivos, ou seja, essa avaliação ela é muito utilizada por fonoaudiólogos, que eles apresentam estímulos para os seus pacientes e vê quais vão ser as respostas deles, que no caso é a atenção auditiva, que é a capacidade do indivíduo de apresentar uma resposta voluntária a um estímulo sonoro, a consciência auditiva, que é a capacidade do indivíduo de perceber a presença e a ausência do som, a localização sonora, que é a capacidade do indivíduo em reconhecer de onde que a fonte sonora partiu, a discriminação dos sons, que é o processo de detectar a diferença e as semelhanças nos sons. Aqui nessa discriminação de sons, quando o fonoaudiólogo vai avaliar o paciente, a criança no caso, ele coloca a criança para perceber o som isolado,
Porque primeiro ela ouve os sons do lado do outro, depois ela vai comparar um com o outro. Na seleção, é a habilidade de selecionar um estímulo sonoro significativo dentro de uma gama de sons apresentados simultaneamente. E na associação de sons com a fonte sonora, é a etapa final do processo. Porque aqui, se o indivíduo ele não consegue, o fonoaudiólogo ele sabe que ali ele pode apresentar algumas alterações, tanto na sua linguagem, quanto na demanda integridade das habilidades cognitivas. O sistema auditivo analisa os sons da fala, identificando-os acusticamente e reconhecendo-os como os fonemas da língua a que está exposta. Para que o processo perceptual aconteça, é necessário que possa ser detectado e sentido o som, para que posteriormente as etapas responsáveis pela transmissão e recepção dos estímulos auditivos estejam funcionando em integridade morfofisiológica. Para que uma mensagem seja decodificada e codificada de forma efetiva, é necessário que não haja falhas em nenhuma das etapas de transmissão do estímulo sonoro. O comportamento auditivo, ele inclui todas as reações a sons manifestados primordialmente por reações motoras. É importante frisarmos a estreita relação que existe entre a audição e o desenvolvimento da linguagem na criança, além da importância do diagnóstico precoce das deficiências auditivas. A prevenção da perda auditiva na criança é uma forma de proteger e impedir que a criança sofra os efeitos nocivos provocados pela falta de estimulação auditiva sobre a função. Áudio 3D. O áudio 3D não é nada mais do que uma emulação de um ambiente. É a mistura das duas informações que recebemos distintamente em cada olho e em cada ouvido, que nos dá a noção de distância e espacialidades que estamos acostumados. Distância versus tempo. O ouvido, neste tipo de gravação ou entrega, capta e devolve não só a localização de um áudio, num espectro de 360 graus, como em qualquer som estéreo. Capta também a distância que ele está do ouvido. Como temos uma cabeça entre nossos dois ouvidos, conseguimos distinguir de onde vem o som pela microdiferença entre a captação de um ouvido e de outro. Isso é chamado de HRTF, Head Related Transfer Function, ou em português, função de transferência relacionada à cabeça. Essa distância entre os ouvidos tem esse nome técnico justamente por isso. O cérebro consegue receber a informação sobre a distância e posicionamento do som e nos dar a exata localização de onde ele vem. Como é feita a gravação binaural? A técnica consiste em utilizar dois microfones dispostos de maneiras que captam o som de forma parecida com os nossos ouvidos. Para isso, eles ficam posicionados a cerca de 18 centímetros um do outro, que é a média de distância entre nossas orelhas. A partir daí, o trabalho fica por conta dos fones de ouvido e do nosso cérebro, que distingue variações de força, tom e equalização, o que nos faz acreditar que sons vindos dos fones partem de lugares diferentes. Para entender melhor, separamos o exemplo de som 3D. Basta colocar os fones de ouvido e curtir esta experiência auditiva.
Relacionando os áudios com a aula sobre sensação e percepção, podemos localizar o que está perto ou longe, o que está em movimento, à nossa direita ou esquerda, não apenas com a nossa visão, mas também com a nossa audição. Os sons que foram dados como exemplo deixam isso mais claro, já que conseguimos ter a noção de onde vem cada barulho.